A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma quarta-feira para cultuar o nome do nosso Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus que até aqui tem nos ajudado. Temos enfrentado momentos difíceis, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo ele tem nos consolado, tem nos ajudado e tem nos dado uma direção nesse momento que nós enfrentamos. Que nessa noite o Senhor possa te abençoar, que nessa noite a tua casa seja invadida pela presença rema de Deus, pela palavra poderosa do Espírito Santo, que venhamos cultuar com todo entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, porque o Senhor é digno de receber todo louvor e toda adoração. Desde já eu quero desejar a você uma noite de paz, uma noite de bênção, que a tua família seja alcançada através dessa live, que a tua família seja renovada pelo Espírito Santo. Desde já eu quero te convidar a você preparar o teu coração, tua boca, teu espírito para clamarmos a Deus em oração. Quero chamar a diaconisa Thaís, nós vamos estar fazendo um momento de clamor. Enquanto isso você vai se reunindo e nós vamos clamar em família, porque temos certeza que a oração ela vai mover algo poderoso através daquilo que você tem clamado a Deus, através daquilo que você tem apresentado no altar. É momento de orar, é momento de intercedermos, é momento de clamar. Nós nunca tivemos um momento tão oportuno a qual devêssemos nos aplicar mais ao jejum, à oração. Então esse é o teu momento. Se reúna com a sua família, se reúna com seus filhos, se reúna com a sua esposa, com seu marido, aonde você estiver. Louvado seja Deus que Jesus disse à mulher samaritana, que questiona Jesus dizendo: os samaritanos dizem que o lugar que se deve adorar é no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. E tu o que dizes? Jesus diz: o tempo vai chegar, e de fato ele já chegou, que não é nem no Monte Gerizim, nem tampouco em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo: Deus mudou de endereço. Ele não está em Jerusalém, como também não está em Gerizim. Ele está habitando dentro de nós. E aonde você está, você carrega a arca, a presença de Deus. Aonde você está, existe um templo de adoração ao nome do Senhor. Aonde você está, você como um tabernáculo móvel da presença do Senhor, você vai estender as estacas do teu tabernáculo e você vai fazer daquele lugar a igreja de adoração ao nome do Senhor. Não estamos reunidos no templo, mas você é o templo. Então que nesse momento você venha curvar sua cabeça, fechar os teus olhos, que nós vamos orar, nós vamos clamar. Eu tenho certeza que haverá resposta de Deus para a tua vida. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, vai preparando o teu espírito, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas graças a Deus que o doce Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, diante do seu trono. E é esse Espírito Santo que vai nos conduzir à oração esta noite. Desde já, Senhor, nós queremos te clamar, queremos interceder a ti pela tua presença, pela tua glória. Já sentimos um mover espiritual acontecendo nessa noite, meu Pai. Estamos reunidos em espírito nesse momento. Tua igreja está agora, Senhor, reunida, seja aqui no templo, Senhor, da igreja metodista, ou seja nas casas em que o teu povo está clamando em família, adorando o teu santo nome. Nós clamamos a ti, Senhor, que venha um grande presente do céu para nós, e esse presente é a tua presença, é o toque do teu Espírito Santo. Ó Deus, nos renova na tua presença, derrama uma medida sacudida e transbordante, aleluia, do teu Espírito. Nos renova, Senhor, nesses dias que são difíceis, dias maus, que não falte um óleo sobre a nossa cabeça, que não falte a provisão do teu Santo Espírito na nossa dispensa, na nossa casa. Meu Pai, arranca agora do coração do teu povo todo medo, toda dúvida, toda ansiedade. Nós cremos que tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nada há de faltar no nosso lar. Meu Pai, o mundo
está agora apreensivo pelo que há de acontecer nos próximos meses e nos próximos dias, mas nós não estamos apegados, Senhor, à cronologia desse tempo. Estamos apegados à palavra rema, a palavra viva que foi liberada sobre nós. Ainda que estejamos enfrentando um momento de crise, Tu és aquele que vai suprir as necessidades dos Teus filhos em glória. Eu ministro, eu profetizo sobre as famílias agora. Entra com bálsamo de Gileade, Ramanto Keb na Vassúria. Eu sinto a Tua presença esta noite, Espírito de Deus. Entra na casa do Teu povo agora, consola, edifica, coloca o Teu povo de pé na Tua presença, porque nós cremos que da Tua igreja virá uma palavra rema de conserto, de direção para as nações que se encontram, ó Pai, fragilizadas. O Teu povo agora precisa ser forte e corajoso. O Teu povo precisa entender o momento de buscar a Tua face. Oh, aleluia! Buscar a Tua presença. É tempo de orar mais, é tempo de jejuar mais. Gere em nós, Pai, esse desejo de buscarmos a Tua presença a tempo e a fora de tempo. Fala conosco nessa noite, Espírito da verdade, através dos louvores, através da palavra que será ministrada. Oh, Espírito da verdade, sentimos a Tua glória. Eu sinto um mover espiritual. Recanto meia sé, eu sinto o Teu Espírito se movendo, ó Pai, assim como se moveu na face das águas na criação de céus e terra. E no meio de um caos o Senhor trouxe ordem, no meio daquilo que estava informe o Senhor trouxe forma. Ai, aleluia, que assim seja em nossa vida. Assim, ó Pai, se o nosso coração ou o nosso ser estiver desgovernado por conta dos problemas, das adversidades, que o Senhor venha trazer estabilidade e firmeza no nosso coração esta noite, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, aleluia. Senhor, em concordância com a oração do Teu servo, ó Deus, primeiramente venha perdoar os nossos pecados. Ó Deus, venhamos, Senhor, nessa noite suprir, Senhor, pedir que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Ó Deus, joga por terra tudo que não Te louva, tudo que não Te agrada. Ó Deus, todo sentimento que o Teu filho possa estar sentindo nessa noite, alguma dor, alguma preocupação, alguma ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Ó Deus, vai jogando por terra tudo que não Te louva, tudo que não Te agrada. Se há algo que está escondido, se há algo que precisa ser liberado, que os Teus filhos venham colocar para fora, que os Teus filhos venham colocar diante do altar, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu irmão, alegra o teu coração nesse momento, porque o Senhor vai entrar no teu lar, o Senhor vai te libertar, o Senhor tem um plano para a tua vida. Isso tudo vai passar, é só um processo a qual você está passando, que nós estamos passando, mas o Senhor está no controle. E aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e aperfeiçoá-la. Deus não mudou, tudo pode ter mudado ou ter passado, mas o Senhor permanece fiel nas nossas vidas. O Senhor é fiel para mudar esse quadro. Alegra o teu coração, se levante agora dessa cama, se levante desse sofá, começa a glorificar, começa a bater o teu pé aí onde você está, começa a decretar e falar: Satanás, tu pega a tua mala e sai da minha casa. Satanás, eu te repreendo agora da minha mente. O Satanás não tem poder na tua mente, porque o Senhor é fiel na tua vida. Começa a pedir ao Senhor: Pai, alegra o meu coração. Eu não tenho faltado nada, o Senhor tem me sustentado até aqui. Parece que o mundo aí fora está uma desordem, mas não tem faltado alimento, não tem faltado a provisão. Você não está no leito, você não está doente. Começa a glorificar, e se está doente, a cura chegará na tua casa nessa noite. É nessa noite que o Senhor vai repreender todo o mal agora.
chegando na tua casa, a alegria já está chegando na tua casa, porque o Senhor é fiel. Alegra o seu coração. Sorria, 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 porque o Senhor está no controle. Aleluia. Bora, levanta minha irmã, levanta meu irmão. As promessas, as nações, tudo aquilo que o Senhor falou que vai fazer, vai se cumprir. Esse momento vai passar, esse momento já está passando, esse momento já está passando. Eu creio, Senhor, eu creio. Receba a nossa oração para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus, e amém. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Jeremias está dizendo profeticamente, que dentro do clamor a Deus, há 4 provisões de Deus. Primeiro, a resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Se você quer resposta de Deus para esses dias, você precisa fechar a porta do teu quarto, e esse Deus que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Segundo a provisão de Deus, haverá coisas grandes para a tua vida, porque Deus é um Deus de grandeza. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O que Deus faz tem firmeza. Deus não trabalha na instabilidade. Aleluia. Através da oração, do clamor, Deus vai trazer firmeza nos seus projetos, nos seus sonhos, em tudo que você projetou no teu coração. Lance, aleluia, no altar de Deus, que haverá firmeza. Aleluia. E por último ele diz coisas firmes que tu não sabes. O que ele está dizendo? Coisas inéditas, coisas que ainda você não provou, Deus tem preparado para você. Coisas que ainda não chegaram, Deus vai trazer provisão para a tua vida através da oração. Você está percebendo a importância de nós separarmos um momento para orar, para jejuar, para fazer como Jacó. Jacó, diz a Bíblia, lutou com Deus, e o mais impressionante disso é que ele prevaleceu porque ele diz: tu não sairás daqui, disse Jacó ao anjo do Senhor, com A maiúsculo no texto, representando uma teofania do próprio Deus apresentada no Velho Testamento. Ele diz: tu não vais sair daqui até que tu me abençoe. Ele lutou, ele perseverou. Você tem perseverado em oração? Você tem investido noites, não gastado, porque crente não gasta tempo, ele investe no reino de Deus. Você tem investido noites de busca, de adoração, de intercessão, para que quando a alva chegar, quando o dia chegar, você possa entender que Deus tem uma direção para a tua vida. Você pode estar enfrentando um deserto, mas esse lugar é momentâneo para você. Vamos estar orando, vamos estar clamando. Você que pode ir, fecha teus olhos aonde você estiver. Vamos interceder por essas pessoas. Vamos clamar para que a mão onipotente do nosso Deus venha alcançá-las nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos num Deus que está perto e num Deus que pode atuar numa distância, Senhor. O Deus que pode operar aqui nesse lugar que nós estamos, mas o Deus que pode visitar agora aquele que está no leito, aquele que está padecendo, aquele que está, Senhor, precisando do consolo, precisando ser colocado de pé na Tua presença. Nós clamamos para que a Tua glória venha, Senhor, nos encher nessa noite. Mas nós clamamos, ó Pai, por essas vidas que estão aqui. Toma, Pai, a Claudiane nas Tuas mãos. Visita a tua filha, meu Pai, que tem trabalhado, Senhor, na área da saúde, nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Guarda a tua filha, Senhor, guarda a saúde da tua serva, enquanto ela tem cuidado, Senhor, de muitas pessoas que estão sendo afligidas, ó Pai, por essa enfermidade. Que a tua filha seja guardada. Nós cremos num Deus que não tosqueneja, não dormita. Nós cremos no guarda de Israel. Tu és aquele, ó Pai, que nos guarda. Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia
vigiam as sentinelas. Visita, Pai, a tua filha esta noite com a tua mão poderosa. Coloca a tua filha de pé na tua presença. Pai, toma esses nomes que foram citados aqui, Senhor, o Wagner, a Verônica, o Carlos, a Ju Oliver. Meu Pai, faz a tua obra nessas vidas, assim como diz, tu és o Deus de perto, mas é o Deus de longe. Entra com a tua provisão, Pai, na vida daqueles que estão aqui relacionados. Tu sabes, ó Pai, o que cada um precisa. Tu sabes, ó Pai, o que cada um tem clamado diante do teu altar. Tu sabes a profundidade, a largura e a altura, seja do sofrimento, seja da dor. Que tu venhas visitar com bálsamo de cura. Visita o teu povo agora, Senhor. Abre portas em lugares fechados. Traga provisão, Senhor, ó Pai, aqueles que precisam. Traga saúde. Guarda o teu povo, Senhor, da ação desse vírus. Guarda o teu povo de toda a enfermidade. Toma as famílias nas tuas mãos esta noite, Pai. De todo aquele que está intercedendo, de todo aquele que está, Senhor, ó Pai, nos acompanhando nesse culto. Ó Pai, visita as famílias nessa noite. Guarda as famílias no esconderijo da rocha, na sombra do Onipotente, e joga por terra toda a fúria de Satanás. Joga por terra todo dardo inflamado, toda seta que se levanta contra a família. Nós cremos, ó Pai, que tu és aquele que tem guardado nossa família de toda ação do maligno. Se o Senhor, ó Pai, tem sido conosco até aqui, nada pode nos fazer parar. Nós cremos, ó Pai, que nossa família está escondida na tua presença. Guarda os nossos, guarda os filhos, guarda os casamentos, guarda aqueles que precisam, ó Pai, do teu refrigério, do teu consolo. E nós, como igreja, profetizamos, ó Pai, que o bálsamo da tua presença está sendo derramado aonde alguém estiver agora clamando, orando, intercedendo, Senhor. Aquilo que é impossível para o homem é possível para ti. Não há cadeias que não possam ser quebradas, não há muralhas que não possam ser derrubadas. Assim como Josué rodeou as muralhas de Jericó, e ao toque que foi ordenado por ti, aquelas muralhas caíram. Que assim seja, Senhor, na nossa vida. Que as muralhas da dificuldade caiam, que as muralhas do medo venham cair nessa noite, que as muralhas da ansiedade caiam nessa noite, e que haja fé no nosso coração para andarmos sobre as águas, para vivermos o extraordinário de Deus para a nossa vida. Meu Pai, toma, Senhor, o Diogo nas tuas mãos e a sua família. Meu Pai, toma a sua irmã, toma o seu cunhado. Visita esta família esta noite, que o Senhor me traz à memória. Meu Pai, visita agora com a tua mão poderosa, com o teu milagre. Espírito Santo Consolador, levanta, Senhor, esta família na tua presença. Vai lá com o teu milagre, com a tua provisão, e faz, Senhor, como tu sabe fazer. Como tu deu ordem ao cego, como deu ordem ao paralítico, como tu curou os enfermos, que assim seja, não só na vida desta família, mas em nossas vidas, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. O que a igreja liga na terra será ligado no céu. Você crê nisso? Então louvado seja Deus, nós cremos na provisão do Senhor esta noite. Pegue sua Bíblia, vai lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo 9, a partir do versículo 57. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa.
E Jesus lhe diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Nós sabemos que certa vez, no Evangelho de João, no seu capítulo 4, Jesus entrou numa cidade chamada Samaria, e diz o texto que era necessário Jesus passar por Samaria. Necessário era, porque havia uma vida a ser resgatada, havia uma vida a ser evangelizada, havia uma alma atormentada pelos seus pecados, pelo seu vazio existencial, e Jesus levara uma água chamada de água. E quando Jesus se assenta na beira daquele poço, ele pede de beber aquela água. Eu já aprendo que tudo que Deus quer fazer na nossa vida, antes dele nos entregar alguma coisa, ele vai requerer de nós algo, seja um posicionamento, seja uma renúncia, seja abrir mão de alguma coisa que está nos impedindo de visualizar a promessa que ele nos fez. Jesus se assenta no poço, evangeliza a mulher, e ali ele quebra alguns protocolos, porque nós sabemos que judeus não se falam com samaritanos, judeus não falam com samaritanos. Há uma rincha, há uma divisão que acontece por cerca de 700 anos, você conhece a história, desde quando o povo retornou para reconstruir o templo de Jerusalém. Então, quando Jesus entra nessa cidade, Jesus quebra alguns paradigmas, Jesus quebra alguns rótulos, e Jesus vai trazer unidade no lugar que existia divisão, porque Jesus ele era inclusivo. Jesus incluía e não excluía. E quando Jesus entra na cidade de Samaria, ele quebra uma barreira muito importante, de uma divisão que acontece por 700 anos, porque aonde a presença de Jesus chega, ela vai quebrar protocolos, ela vai derrubar um muro de separação, de divisão e de contenda. Aonde Jesus chega, ele vai trazer unidade, ele vai trazer uma unificação de propósitos, de promessas. E Jesus se assenta, evangeliza a mulher samaritana, sendo que há uma condição para ela receber essa água viva. Jesus diz: você vem buscar a água do poço de Jacó, simbolizando uma água morta, simbolizando a água que o mundo pode nos oferecer. É uma água que não sacia, é uma água que não traz representatividade para a vida, mas Jesus está dizendo: eu tenho uma água viva que eu vou te dar, e se você beber dessa água vai jorrar, aleluia, uma fonte dentro de você para a vida eterna. E não só isso, e depois disso ele estabelece alguns parâmetros, você conhece a história. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus ele vai entrar em Samaria, ele pede que os discípulos saiam da cidade para comprar pão, e eles vão, e de repente eles retornam. Quando eles retornam, eles percebem que Jesus conversa com uma samaritana, e quando eles se aproximam, eles trazem a comida para Jesus, e Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E quando Jesus fala isso, ele continua o discurso dizendo: grande é a seara, o que faltam são os ceifeiros. Jesus está dizendo: a seara está pronta para a colheita, mas o que está faltando são obreiros, são diáconos, são evangelistas, são pastores, são profetas, são mulheres de oração, são homens de oração, são pessoas que não negociam a sua vinha, mas mantêm ela intacta porque foi Deus que lhe deu. São pessoas que vivem debaixo de uma renúncia diária do eu para viver o Evangelho de Cristo, para dar frutos. Então nós percebemos que a seara é grande, mas faltam os obreiros, os ceifeiros para ceifar nessa seara. Então você percebe que o discurso de Jesus é que a seara está pronta para ser ceifada, mas poucos são aqueles que se colocam no desafio ou na brecha para serem canal de Deus para vidas que precisam ser resgatadas, evangelizadas, discipuladas. A mulher samaritana é um exemplo disso. Os judeus não entravam em Samaria. Nenhum obreiro corajoso, nenhum discípulo ousado, ninguém teve a coragem, a ousadia de entrar em Samaria e quebrar essa barreira, esse protocolo para evangelizar aquela mulher, mas Jesus fez isso. Então Jesus mostra uma intrepidez, uma ousadia, uma coragem, porque ele correu riscos para fazer isso.
E olha que eu estou tomando aqui a mensagem do meu filho que fez o seu devocional hoje, e foi uma bênção, e ele gravou o vídeo, me mostrou o vídeo, eu falei, opa, gostei dessa palavra, e Jesus me trouxe a memória e eu estou compartilhando com você. Então é interessante, irmãos, que Jesus entra com ousadia e autoridade, corre riscos, mas ele vai por uma vida evangelizar, e ele diz, a seara é grande, o que faltam são os ceifeiros. E nós lemos em Lucas capítulo 10, versículo 2, que diz assim, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então nós devemos orar para que o Senhor levante pessoas capacitadas, pessoas ousadas, pessoas que estão dispostas a abrir mão, talvez até do seu próprio sonho, para viver o sonho de Deus. Pessoas que estão tomadas de uma ousadia, de uma coragem, ao ponto de serem conduzidas pelo Espírito Santo para onde Ele quer levá-las. Pessoas que não têm medo de viver a vontade de Deus. Pessoas que sonham com o chamado que Deus imputou em suas vidas. Pessoas que fazem de tudo para crescer no conhecimento da palavra, que buscam a unção de Deus, que buscam ser aperfeiçoados, porque nós, como seres humanos, nós a todo momento buscamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Então a todo momento nós estamos fugindo de nós mesmos. A todo momento nós estamos fugindo desse coração corrupto, adâmico, que nós herdamos de Adão. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que em Adão nós fomos feitos alma vivente, mas em Cristo espírito vivificante. Jesus veio nos trazer vida, e vida em abundância. Mas para Jesus nos trazer vida e abundância, Ele precisa sepultar a nossa velha vida para nos trazer uma nova vida. Jesus não vai trazer uma nova vida apoiada, atrelada a uma velha vida. Para que você viva o novo de Deus, o velho precisa sair. Não se deita vinho novo em odre velho, porque o odre velho não retém o que é novo. E às vezes nós queremos receber o novo de Deus com uma estrutura envelhecida, com uma mentalidade envelhecida. Deus quer nos renovar no nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Enquanto nós não formos renovados na nossa mente, ao ponto de nós entendermos que nós não esperamos por Cristo somente nessa vida. Paulo diz, se alguém espera por Cristo somente nessa vida, é considerado um dos mais miseráveis de todos os homens. Esperamos por tudo que Deus há de fazer em nós e através de nós nesse plano, mas estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, aleluia. Estamos aqui, aleluia, olhando para a cidade fundamentada não por mãos humanas, uma cidade celestial que nos espera. Nós anelamos em ver a face do Cordeiro e experimentar o gozo eterno de nosso Senhor Jesus. Então, quando vivemos como peregrino na terra que estamos, não estamos apegados aos bens materiais que essa terra pode nos oferecer. Não temos medo da morte. A morte, ela é um passaporte para algo muito maior. O apóstolo Paulo bem diz que para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Aleluia! É você ser um discípulo na proporção de Paulo. Viver para mim é Cristo. Se vivo, vivo em Cristo, Ele vive em mim. E se vivo, não vivo a vida que quero, mas a vida do Filho de Deus, ela habita em mim, ela flui através de mim. Mas a morte para mim, eu não tenho medo, porque ela é lucro, porque eu anelo ver a face do meu Deus. Eu anelo ver a presença de Deus. Mas Ele continua dizendo, se ficar em carne e me der fruto, não sei o que quero. Então Paulo está dizendo, se eu ficar aqui eu quero dar fruto. Se eu ficar aqui eu não quero ser um seguidor, eu quero ser um discípulo. Se eu ficar nesse plano natural, eu não quero seguir Jesus e ter uma empatia de longe com Ele, não. Eu quero segui-lo para a cruz. Eu quero tomar minha cruz, negar a mim mesmo e fazer a vontade do meu Deus. E o que nós aprendemos com o nosso pastor Elidson, fazer a vontade de Deus. Você não consegue nem discernir qual é qual, porque quando você faz a vontade de Deus, você está vivendo a vontade plena de Deus. Você vive a dele, a sua e a sua é a dele. Então não há como descaracterizar uma vontade da outra. Ambas estão atreladas, unidas e entrelaçadas. O teu desejo é agradar o teu Senhor.
Mas o texto que nós lemos é interessante, que ele nos relata 3 diálogos de 3 homens que querem seguir a Deus, mas encontram dificuldades com isso. 3 homens que querem de fato segui-lo, acompanhá-lo e serem discípulos, mas existem algumas questões, algumas barreiras, algumas dificuldades que esses homens acabam ficando no caminho. São pessoas que ouviram falar de Jesus e até expressam um desejo honesto no coração de seguir a Jesus, mas não estão dispostas a abandonar o erro, não estão dispostas a enfrentarem o processo chamado metanoia. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, na primeira pregação de Jesus, ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, ou chegado o reino dos céus. Quando Jesus usa a palavra no grego arrependei-vos, a palavra é metanoia. O que Jesus está dizendo? Para você fazer parte desse reino que está vindo e que de fato chegou, você precisa passar por um processo chamado de metanoia. A palavra metanoia no grego, a palavra meta quer dizer acima, sobre. Noia no grego quer dizer mente. A palavra metanoia quer dizer acima, sobre, expansão do entendimento. Para fazer parte desse reino, você precisa sofrer a ação do Espírito Santo na sua mente, e esse evangelho pregado pelo reino de Deus vai expandir o teu entendimento, vai te trazer uma compreensão mais profunda daquilo que é ser um discípulo de Cristo. Então, para você ser chamado de discípulo, você tem que sofrer a ação do Espírito Santo em todas as esferas da sua vida. Não existe isso de dizer eu sigo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sou simpatizante de Jesus, mas eu não sofro a ação do Espírito Santo aonde é necessário. Eu não me permito ser trabalhado, ser curado, ser tocado pelas mãos do oleiro. Eu não me permito acender a candeia e olhar para dentro de mim e dizer eu preciso mudar. Eu preciso mexer em algumas áreas da minha vida com a ajuda do Espírito Santo para que de fato eu venha viver as promessas de Deus para a minha vida. Pois bem, vamos para o texto. Lucas 9, no seu versículo 57, diz: e aconteceu, esse é o primeiro diálogo de Jesus. E você percebe que nesse primeiro diálogo alguém vai se candidatar a seguir a Jesus. Veja aí no versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esses são aqueles que são chamados de precipitados. Eles enxergam em Jesus um bom caminho. Eles enxergam em Jesus de fato o que dizem dele: ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles enxergam em Jesus talvez uma ação poderosa do seu Espírito para a transformação de vida, e afoitamente, precipitadamente dizem: eu vou te seguir para onde quer que fores, mas não calculam o preço dessa chamada. Oh glória! Não calculam o preço dessa renúncia, o que vai lhe custar seguir a Jesus. Oh Jesus! O que vai lhe custar dizer: vou te seguir para onde quer que fores. Porque, no entanto, a maneira como ele entende o que isso acarreta parece muito superficial, porque ele não entendeu que seguir a Cristo significa Getsemane, Gólgota, sepulcro. Jesus não o está recrutando, ele que se candidatou a seguir a Jesus, mas não trouxe no seu coração o entendimento do preço que isso vai lhe custar. Porque muitas pessoas viam Jesus fazendo milagre. Muitas pessoas viam o Cristo que multiplicava pães e peixes. Muitos eram saciados dentro da sua fome, dentro da sua necessidade material. Mas Jesus não veio à terra ser conhecido apenas como Deus que provê no campo material. Ele veio ser conhecido como Deus que é Senhor da sua vida, aleluia. O Deus que quer governar todas as esferas da sua vida. Um Deus que não quer seguidor, quer discípulo. Uma das variantes da palavra discípulo é a palavra radical, como diz John Stott num livro interessante, O Discípulo Radical. Leia esse livro. Então ser discípulo é ser radical para com o pecado,
é ser radical para com algumas brechas, rupturas de imoralidade, de palavras torpes, de tudo que tenta nos seduzir todo dia. Como dizer que sou discípulo de Cristo e voltar para casa e usar palavras chulas, pecaminosas, palavras que não convém um discípulo de Cristo usar, palavras de imoralidade. Você vê muita gente seguindo Jesus, simpatizando com Jesus, e tem um monte. Tem gente que colocou Jesus como adesivo de mochila, como rótulo de chaveiro, como estampa da capa do Facebook, como imagem do status do WhatsApp, mas não escreveu na tábua do coração sua lei. Jesus diz ao povo: ei, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês dizem se identificar comigo, mas de fato não obedecem os meus mandamentos. Pastor, como que eu conheço o discípulo? O discípulo, ele obedece. O discípulo não fica negociando com Deus. O discípulo sabe se a palavra de Deus é rema e foi liberada, e a palavra é: levanta o teu altar, conserta a tua vida, abandona o pecado. Ele não vai negociar com o pecado, de imediato ele vai sepultar o velho homem. O problema é que a gente cavou uma cova muito rasa para sepultar o velho homem que há em nós. E quando a cova está muito rasa, a todo momento o velho homem ele quer sair. A minha orientação para você, a minha dica para você é: cave mais fundo, enterre o velho homem, tome sua cruz, siga Jesus. Você lembra do episódio de Pedro? Jesus vai dizer: ei, o que os homens dizem que eu sou? Aí a multidão vai dizer: ó, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, alguns estão dizendo que tu és um dos profetas. Só que Jesus agora vai olhar para aqueles que estão andando com ele, que são discípulos, e vai dizer: e vocês? O que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? Aí Pedrão vai dizer: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E quando Jesus percebe que alguém entendeu a identidade dele, ele abre uma particularidade. Ele diz: o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser cuspido, humilhado, transpassado, vai ser morto, mas ao terceiro dia há de ressuscitar. E quando Pedro ouve que o que está esperando Jesus em Jerusalém é uma cruz, ele se escandaliza. Ele diz: Senhor, não diga tal coisa de si mesmo, de modo nenhum essas coisas vão te acontecer. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Porque naquele momento Jesus está convidando os discípulos a entenderem que segui-lo e ser discípulo é tomar sua cruz. Só que a cruz escandaliza a razão do homem. A cruz escandaliza a razão de um homem que quer viver no curso da sua vontade. Na cruz ele precisa ser crucificado com Cristo para ressurgir um novo homem. Aleluia! Então o texto diz que esse homem diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Lucas capítulo 22, irmão, versículo 33 diz assim: e ele me disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que não me conhece. Pedro afoitamente vai dizer: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Eu estou disposto a me dar a minha vida por ti. Jesus olha para ele e diz: Pedro, ainda hoje você vai ser exposto a uma grande dificuldade, a um grande desafio. E diante de tal desafio você vai me negar 3 vezes. Irmãos, nós não podemos seguir Jesus apenas nos pastos verdejantes da vida. O discípulo, ele é revelado na aflição. Tem uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 12, muito interessante. Se eu não me engano é o versículo 12. João traz um discurso a respeito de Jesus. E ele vai dizer que Jesus tem a pá na sua mão. E ele vai separar o trigo, a semente, da casca. E ele diz que esse agricultor chamado Jesus, ele tem a função de pegar com a pá o trigo, jogar para o alto, para separar a semente e separar a casca.
E quando ele joga o trigo para o alto, o vento vai espalhar a casca e a semente fica, para que ele possa lançar aquela casca no fogo, e João vai dizer, na fornalha, no fogo eterno. Você sabe que o agricultor nos dias de Jesus, quando ele batia o trigo numa eira muito grande, ele batia todo o trigo, e depois do trigo todo batido, ao entardecer, esse agricultor pegava uma pá e jogava o trigo para cima. Na medida que ele joga o trigo para cima, o vento sopra, e a casca, porque você sabe que o grão de trigo ele tem uma casca que envolve ele, você precisa quebrar aquela casca para você extrair o grão de trigo. Então, depois de moer todo o trigo na eira, ele joga com a pá para cima, e o vento do entardecer joga a casca para o lado, e a semente que tem um peso maior do que a casca, ela fica. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando o vento sopra, nós sabemos quem é a casca e quem é a semente. Porque quando o vento sopra, a casca vai embora, mas a semente fica. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Quando o vento sopra, nós sabemos quem é discípulo e quem é seguidor, quem é semente que vai cair na terra. Aleluia, Jesus diz, se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só, mas se ela morrer, aleluia, ela vai dar muito fruto. Então você é uma semente que quando cai na terra, essa semente morre. Você morreu como velho homem, ressurgiu nova criatura. Ele diz, eis que faço nova todas as coisas, aleluia. E quando essa semente cai no solo, ela morre, ela produz muito fruto, 1 para 30, 30 para 60, 60 para 100, louvado seja Deus. Então é a aflição, é a dificuldade, é o problema que revela quem é seguidor e quem é discípulo. Continue lendo comigo o texto, no seu versículo 57. Disse-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos. Ou seja, as raposas têm o seu lugar seguro, seus covis. As aves têm os seus ninhos aonde repousar, se reclinar, um lugar de segurança. E agora ele diz, mas o Filho do Homem, que é o próprio Cristo, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, você está disposto a seguir um Filho do Homem, que é o próprio Cristo, que sequer tem onde reclinar sua cabeça, que sequer tem onde pousar essa noite? Alguém que vai pregando o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e Deus, pela sua infinita misericórdia, vai provendo milagre, não só ali para Jesus, mas para todos aqueles que estão com Jesus. Porque Lucas capítulo 8, no seu versículo 3, diz que algumas mulheres ofertavam com as suas fazendas no ministério de Jesus. Por detrás de uma grande obra que acontecia, missionária, tinha uma igreja madura financiando o ID de Jesus. É aquela questão que Paulo fala aos Romanos, que nós devemos andar por fé e não por vista. Ou seja, ele diz aos Romanos, o justo viverá pela fé. E se o justo vive pela fé, ele não vive pela conta bancária que ele tem. Ele não vive pela segurança de uma herança que lhe está proposta no campo familiar. O justo vive pela fé. O justo vive pela provisão que vem do alto. O justo anda de fé em fé, de glória em glória. Por isso que andar com Jesus é desafiador. Porque andar com Jesus é dar o primeiro passo, depois ele coloca o chão. Andar com Jesus é você sair de Ur dos Caldeus como Abraão, sem saber para onde ia, diz o escritor aos Hebreus, mas guiado pela bússola do alto, pela vontade rema de Deus. Você está disposto a deixar a Ur dos Caldeus da sua vida? O que era Ur dos Caldeus, pastor? O lugar de segurança de Abraão, o lugar de estabilidade, o lugar que ele plantou, que ele semeou, o lugar que podia trazer para ele uma segurança material. Mas Jesus vem por meio, aleluia, da sua palavra, que é o próprio Deus, dizendo, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu, Senhor, te mostrarei. Discípulo, o seguidor fica no caminho, ele tem medo. Oh glória! O seguidor, ele se assusta com as propostas do evangelho e com os desafios que Jesus imputa. Aleluia! Porque Jesus vai nos imputar desafios? Porque ele quer que você cresça, ele quer que você amadureça, ele quer te dar uma estrutura de fé maior do que você tem, para você galgar coisas maiores no reino de Deus. Oh glória! Deus
Deus quer tirar você de um nível raso e te levar para um nível mais profundo de fé. Só que tem gente que fica minguado. Deu o primeiro passo e tem gente que morre no barco. O desafio de Jesus é: sai do barco. E você passa uma vida inteira no barco que você julga ser um lugar de conforto e de segurança para a tua vida. Não pense você que esse lugar é um lugar seguro ou confortável. Na verdade, isso está sendo um lugar prejudicial para você, porque você parou, você paralisou, você deixou de crescer na oração, no entendimento da palavra, no entendimento do propósito de Deus para a tua vida, na vocação que Ele te deu. Você deixou de crescer na oração, você deixou de crescer como pai, como filho, como marido, como esposa. E Deus, Ele quer entrar em áreas particulares da nossa vida e nos curar, e nos sarar, e nos dar destino, um destino poderoso. Porque é muito fácil, irmãos, fazer declarações ousadas, mas você precisa considerar seriamente o que lhe custará seguir a Jesus. Eu separei um texto aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, preste atenção, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que ir acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E no segmento do texto, Jesus vai dizer: aquele que não deixa pai, mãe, filho, para me servir, para ser meu discípulo, não é digno de mim. O que Jesus relata aqui nesse texto não é um abandono paternal, maternal, mas Jesus está falando de prioridades. Ele está dizendo: eu sou a prioridade de vocês. O pilar é Deus, família e igreja. Amarás o Senhor teu Deus, diz a Bíblia, de toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, de todo o coração. Não é amar a Deus parcialmente. Engraçado que eu lembrei de uma frase de C.S. Lewis, que ele vai dizer: quando você aprende a amar a Deus adequadamente, você amará as demais coisas moderadamente. C.S. Lewis vai dizer: se você aprender a amar a Deus adequadamente, você amará as demais coisas moderadamente. Seu filho só saberá como de fato é ser amado de verdade, se você primeiro amar a Deus acima de tudo e de todos, porque Deus é a fonte do amor. E se você ama a Deus, o resultado é que você reflete esse amor que você recebe na vertical, você reflete ele na horizontal. Esse amor que você recebe na vertical, ele vai ser aspergido na horizontal, com a sua família, com os seus irmãos, com aqueles que são próximos a você. Então nós estamos amando as demais coisas inadequadamente, porque não aprendemos a amar a Deus adequadamente. Jesus vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos afadigados com as demais coisas, com aquilo que precisamos, e às vezes nem precisamos, achamos que precisamos, estamos tão apegados ao campo material, que nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então ele está dizendo: para você me servir, você tem que fazer cálculos, porque esse homem da parábola, ele se assentou e idealizou um projeto no seu coração de construir e edificar uma torre. Mas ele está dizendo: ninguém idealiza um propósito no seu coração de construir uma coisa se não fizer conta primeiro, para saber se ele tem como terminar aquilo que ele vai começar. O problema é muita gente começando, mas não terminando bem. Porque Eclesiastes no seu capítulo 7 vai dizer: o importante não é começar bem, mas terminar bem a carreira da fé. Tem muita gente começando bem, afoito, dizendo: eu vou deixar tudo para te seguir. Mas quando entra no desafio de ser tratado, curado, de passar pelo processo da maturação da fé, eles ficam no caminho.
Então ninguém idealiza um propósito dizendo, vou construir sem fazer conta. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas estão te observando. Se você começar a fazer e não terminar, as pessoas que estão ao teu derredor, que é uma nuvem de testemunhas, vão dizer, lá, começou bem, mas não terminou bem. Começou na fé, começou pregando Jesus, começou falando de Jesus, mas agora está caído, agora está no pecado. Quantas pessoas nós não conhecemos que começaram bem, mas ficaram no caminho. E eu digo, irmão, que nós devemos atrair as pessoas para o Evangelho de Deus da forma correta. Porque a forma que você atrai as pessoas é a forma que você vai ter que alimentá-las. Se você está atraindo as pessoas para a sua igreja por meio de um evangelho genuíno e verdadeiro, elas vão ficar e vão ser amadurecidas e vão crescer nesse parâmetro de um evangelho saudável, consolidado. Agora, se nós atrairmos as pessoas a Cristo por meio de bens materiais, de propostas, vem para cá que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te dar a chave da vitória, Ele vai fazer as coisas mudarem do dia para a noite. As pessoas vêm porque a proposta é muito sedutora. Só que quando elas vêm, na medida que elas vêm, elas recuam, porque quando elas forem expostas às dificuldades que nós enfrentamos, porque cristão, ele não está numa redoma de vidro. Cristão, eu aprendo pelos evangelhos que Jesus levou muitos discípulos às tempestades. Jesus desafiou os discípulos na multiplicação de pães e peixes. Por que ele faz isso, pastor? Porque Ele quer que você cresça, que você aprenda a confiar, que você não cochile dois pensamentos. Lá no livro de 1 Reis 17, na história de Elias vai levantar o altar que estava destruído lá no Monte Carmelo. Só que ele olhou para o povo e disse, um povo que havia apostatado da fé, um povo que foi chamado para ser propriedade peculiar do Senhor, estava se embriagando com os deuses dos cananeus, Astarote, Baal. Elias reuniu todo o povo e olhou para aquele povo e disse, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu, mas se é Baal, fica com Baal. A gente não pode seguir a Jesus cocheando em dois pensamentos. Ou se Ele é Deus, irmão, mergulha, deixa Ele conduzir o teu barco. E andar com Deus, irmão, é interessante que você vai andar no barco, você vai estar no meio de um mar, e nesse barco Ele vai tirar os remos do seu barco, e ele vai perder o governo, mas vai perder o governo das suas mãos humanas, mas vai ganhar a direção do Espírito Santo, porque esse vento do Espírito vai soprar a tua navegação para onde Ele quiser. Então, irmão, na pregação desse evangelho, que nós precisamos expor as pessoas a um evangelho verdadeiro, genuíno, um evangelho que transforma a vida, um evangelho que exige de nós um posicionamento, uma renúncia. Nós sabemos que não há como remover o elemento de escândalo do evangelho, porque muitos que seguiam a Jesus foram tomados certa vez por um discurso, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E muitos que ouviram disseram, duro esse discurso, e quiseram recuar, porque às vezes o discurso pode ser duro, mas ele é saudável para mim. Pode ser duro, mas ele vai gerar, aleluia, uma transformação na minha vida. E Jesus, naquele discurso, ele viu que muitos foram embora. Ele olhou para aqueles que ficaram, que eram os discípulos, e disse, vocês querem ir embora também? Eles disseram, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, louvado seja Deus. Então nós não podemos criar um Cristo que salva, mas não transforma, que tem poder, mas não convence, que convence, mas não converte. Não podemos anunciar o evangelho que propõe, mas não confronta, que transborda, mas não transforma. Um evangelho raso, um evangelho que muitos estão pregando aí fora, que é um evangelho terapêutico, que é massagear o ego do homem. Não, irmão, o evangelho quer desconstruir ao velho homem, ele quer sepultar, ele quer matar você. E só um homem morto pode produzir fruto no reino de Deus. Vamos conseguir para o segundo diálogo, que a hora está correndo aqui, irmão. Segundo diálogo, leia comigo aí, versículo 59. E disse a outro, segue-me. Você percebe que no primeiro diálogo, o indivíduo se candidatou a seguir a Jesus. Mas nesse segundo diálogo, alguém foi recrutado às fileiras do exército de Cristo. Leia comigo aí, versículo 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor,
deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Esse texto, ele é muito desafiador falar dele, porque o que está envolvendo esse texto é uma tradição judaica, é uma cultura judaica que nós vamos aprender aqui, que muita gente lê o texto e diz, cara, como que Jesus não permitiu o cara enterrar o pai? E a gente acha que é até um discurso duro, mas você vai entender o que Jesus quer dizer aqui. E disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Esse segundo diálogo é alguém que foi chamado, porém é omisso. Você percebe que agora foi Jesus que recrutou esse jovem. E quando Jesus vai recrutar esse jovem para as fileiras do seu exército, ele coloca uma questão, uma barreira, um empecilho. E o empecilho era, deixa que eu volte a enterrar meu pai para que depois eu te siga. O que Jesus está dizendo aqui, que os mortos devem enterrar os seus mortos, esse texto está envolvido dentro de uma tradição judaica, porque a gente sabe que dentro dessa tradição, ou da tradição dessa comunidade judaica, voltar para casa e enterrar o pai significa servir o pai enquanto ele está vivo, e só depois de sua morte seguir a Jesus. Então o que esse homem está dizendo é, deixa eu voltar para casa, Jesus, deixa eu seguir a tradição da minha comunidade, que imputou sobre mim que eu tenho que ficar e esperar meu pai morrer. Isso poderia levar 1 ano, 5, 10, 20 anos, a gente não sabe quanto tempo isso ia durar. Mas Jesus vai desafiar esse homem dizendo, ei, deixa os mortos sepultar os mortos. Quando ele fala, deixa os mortos sepultar os mortos, ele fala de mortos espirituais. Deixa os mortos espirituais ficarem apegados às tradições da sua comunidade, aos porquês dessa vida, porque os mortos espirituais estão reservados a cuidar somente das coisas dessa terra, mas aos vivos espirituais foram chamados para apregoar o reino de Deus e a sua justiça, arrebatar o maior número de pessoas para o reino de Deus, porque pessoas estão sofrendo. Lembra que eu disse lá no início, a seara é grande, o que falta são os ceifeiros, os obreiros. Porque faltam obreiros, diáconos, pastores, evangelistas? Porque muitas pessoas estão colocando na frente os seus objetivos, as suas vontades, as suas tradições, os seus porquês, os seus praquês. E Jesus está dizendo a esse homem, deixa os mortos enterrar os mortos. A você eu digo, venha e vamos viver o reino de Deus. Aquele homem coloca acima do seu chamado, acima da vocação, acima da fidelidade a Cristo, uma tradição, esperar o pai morrer, para voltar e assim dizer, agora sim eu posso servir a Jesus. Quanta gente foi chamada e vocacionada que está colocando desculpa há muito tempo. Quanta gente Deus vocacionou, Deus separou, Deus já liberou uma palavra de vida, Deus já disse, eu te chamei, eu te separei, tu és meu, mas essa pessoa está colocando barreiras, está colocando dificuldade, dizendo, eu não consigo, eu não posso, mas primeiro deixa eu resolver isso, primeiro deixa eu me formar. Irmão, você pode se formar e ao mesmo tempo fazer a obra de Deus. Você pode viver a sua provisão e ao mesmo tempo fazer a obra de Deus. E as pessoas estão cansadas para fazer a obra de Deus, porque elas estão dizendo, não, eu tenho que dar prioridade aos meus sonhos, às minhas vontades. Irmão, se você morreu e foi sepultado com Cristo, sua vontade é a vontade de Deus e a de Deus é a sua. Não existe isso de dizer, deixa eu fazer primeiro a minha vontade. Não, sua vontade está cativa à vontade dele, louvado seja Deus. Então a questão aqui que eu quero enxergar com vocês é o seguinte: esse homem que foi chamado por Jesus, recrutado por ele, queria tratar do sepultamento do seu pai, sem pensar no seu próprio sepultamento. Ele queria pensar lá na frente, no futuro sepultamento de seu pai, sem pensar no próprio sepultamento. E o convite de Jesus para nós é um sepultamento em vida. Oh Jesus! Sabe o que é um sepultamento em vida? É o que Paulo diz, não vivo mais eu. Oh aleluia! Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, irmão, eu vou te dizer uma coisa: não tem mais saída de emergência para você. Não tem mais saída. Não há como você retornar e voltar para a velha vida. Você não consegue mais. Porque quando Cristo veio fazer morada, meu irmão, Ele veio morar e trouxe uma bagagem com Ele. Ele trouxe o céu.
Ele trouxe a presença rema do Espírito Santo, ele trouxe palavras de vida, ele trouxe significado, ele trouxe propósito. Ele respondeu algumas questões que outrora nós tínhamos no nosso coração, alguns porquês, alguns pontos de interrogação. E quando ele veio, ele lançou fora todo o medo, aquele vazio que outrora estava no nosso coração não está mais, porque ele preencheu todos os espaços vazios que existiam dentro de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 diz: e assim nós, preste atenção, 2 Coríntios 4, 11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Para que a vida de Jesus se manifeste, devemos ser entregues à morte todos os dias. E ele diz, também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo, sabe por que eu estou produzindo vida a vocês? Ele está falando na igreja de Corinto. Sabe por que eu estou produzindo vida em vocês? Porque eu morri, porque eu fui sepultado no velho homem e ressurgi uma nova criatura. Só quem foi sepultado com Cristo Jesus pode gerar vida em outra pessoa. Só quem morreu para si mesmo, só quem abandonou o próprio eu pode gerar vida em outra pessoa. Então, irmão, esse homem não queria frustrar as expectativas da sua comunidade para servir a Cristo. Ele estava apegado à tradição e servir a Jesus, irmão. Sinto muito te dizer, existe um evangelho lá que diz, se eu não me engano, em Mateus ou Marcos, que Jesus veio trazer a espada. E quando Jesus veio trazer a espada, ele diz, agora numa casa, ambos estarão divididos, o pai do filho, a mãe do filho. O que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que veio trazer divisão familiar, mas ele diz que a verdade do evangelho, quando ela chega, ela incomoda as trevas. Quando a verdade do evangelho ela chega, automaticamente as trevas são dissipadas e, portanto, isso pode gerar um desconforto até dentro da família. Tem um imperador chamado Trajano, que certa vez sua filha estava grávida e ela conheceu o evangelho de Jesus Cristo lá no tempo dos pais da igreja. E quando ela conheceu o evangelho de Jesus Cristo, sendo perseguida pelo Império Romano, ela foi presa. E quando ela foi presa, o imperador Trajano foi até a sua filha e disse a ela, filha, eu oriento para que você abandone esse Cristo, porque ela estava grávida. Eu oriento que você abandone esse Cristo para que haja vida, para que você viva. Só que ali a espada de Cristo prevaleceu. Você percebe a diferença do que serve e do que não serve. Ela disse, pai, de forma nenhuma eu negarei o meu Cristo. E ela foi morta pela sua fé. E o seu pai participou de tudo isso. Então você está entendendo que o evangelho, aonde ele chega, ele é luz. E aonde a luz chega, ela vai dissipar as trevas. Então existem pessoas lá no Oriente Médio que estão sendo deserdadas e abandonadas pela sua família porque encontraram Jesus. Muçulmanos que se converteram ao evangelho. Muçulmanos que deixaram o Islã e hoje conheceram a Jesus. E o resultado disso, quando não é morte, eles são deserdados pela família e são expulsos de casa. Gente que está dizendo, eu não vou negar o meu Cristo. E tem gente negando Jesus por qualquer coisa, por uma sedução, pela prostituição. Gente negando Jesus com coisas que não convém dizer. Gente negando Jesus por conta de relacionamentos, pessoas que conheceram em julgo desigual, e pessoas que se diziam tão estruturadas em Cristo Jesus, conheceram alguém que não professava a mesma fé e foram atraídas e engodadas pelas práticas pecaminosas daquela pessoa e disseram, ei, Jesus perdeu força para o meu relacionamento de namoro, porque o namoro foi mais importante do que Jesus. É gente que abandona Jesus por qualquer coisa. Agora tem gente lá no Oriente Médio que enquanto você está ouvindo essa palavra, está ao ponto de ser degolado pelo evangelho de Cristo, mas está adorando, glorificando a Deus, dizendo, eu não vou recuar, eu não vou abandonar a minha fé. Então nós devemos pregar a essa geração um evangelho que vai nos trazer estrutura, crescimento, raízes profundas. E quando as raízes não são profundas, por qualquer decepção, alguém que te fez mal, alguém que não correspondeu às suas expectativas, você se sentiu frustrado, traído, e por conta disso você quer deixar o evangelho. O que eu conheço de gente afastada do reino de Deus, dizendo, alguém me feriu.
Jesus foi ferido por você na cruz, Ele nunca te abandonou. E por que alguém te feriu com palavra, com gestos, com atitude, você quer abandonar Jesus? Não misture uma coisa com a outra. A oração de Jesus em João 17, a oração sacerdotal de Jesus para os discípulos foi: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele está dizendo: o mundo vai ser hostil a vocês, porque se a mim odiaram, a vocês também vão odiar. Se a mim perseguiram, a vocês vão perseguir. Jesus está dizendo: eu oro ao Pai para que não tire vocês do mundo, porque vai ser no mundo que vocês vão ser luz e sal da terra. É nesse mundo que nos aflige, que nos oprime. É nesse mundo que às vezes não nos entende, porque nós andamos na contramão dele, porque andamos com Jesus, aleluia. E aí nós andamos na contramão, nós vamos ser vilipendiados e às vezes vamos ser afligidos. Mas todavia importa agradar ao Senhor e fazer sua vontade. Todavia seja, aleluia, ser achado no livro da vida. Todavia é ouvir a trombeta quando ela soar e você não ficar para trás, e você ser arrebatado, aleluia, com o Senhor Jesus nos ares, como a noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, aleluia. Louvado seja Deus. Então a lealdade a Jesus e ao reino que Ele inaugurou é mais importante do que a lealdade às normas culturais da nossa sociedade. Nós não somos regidos pelas normas culturais da nossa sociedade. Nós estamos regrados de leis. E cabe a todo cristão obedecer às autoridades superiores, como Paulo ensina. Oramos pelos governantes, oramos pelo presidente da república, oramos pelos governos, estamos debaixo de leis. Mas se algum dia alguém trouxer uma lei que vai nos imputar uma atitude de negar o nosso Cristo, nós ficamos com o evangelho e rejeitamos a lei. Se a lei vier para nos fazer dispersos, se a lei vier para nos afastar de Cristo, nós ficamos com Cristo. Mas devemos estar sujeitos às leis e às autoridades, desde que elas não firam a nossa fidelidade a Cristo Jesus. Terceiro e último diálogo para a gente terminar. Versículo 61. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Olha o que ele diz aqui. Esse aqui é o decidido, mas ele estabelece algumas condições para seguir a Jesus. Ele decidiu no coração porque ele disse: Senhor, eu te seguirei. Depois da vírgula, perceba: mas, todavia, porém, entretanto, ele estabeleceu algumas condições. Mas, deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, outra tradição judaica envolvida no texto, porque a pessoa que está indo embora, ela precisa pedir permissão para aqueles que ficam dentro da tradição da comunidade. Então ele está dizendo: deixa eu voltar para casa, Jesus, e pedir autorização para te seguir. Jesus, ele está colocando a lealdade a Jesus abaixo da lealdade que ele tinha aos homens. Jesus diz: ninguém que põe a mão do arado olha para trás é apto a participar do reino de Deus. Então Jesus choca os ouvintes do Oriente Médio quando reivindica uma autoridade superior até dos seus próprios pais. Porque nós somos ocidentais, mas cabeça de oriental funciona um pouco diferente. Eles têm muito zelo pela tradição dos pais. Então Jesus, quando observa que ele precisa voltar para casa e pedir autorização para servir a Jesus, ele está dizendo: tem alguma coisa errada aí. Você está pedindo autorização para ser meu discípulo a outras pessoas? Não. Ele está dizendo: se você colocou a mão do arado, você não pode olhar para trás. E o que quer dizer isso? Eu fui pesquisar, irmão, a respeito do arado. É interessante que nos dias de Jesus, como é que funcionava o arado? O arado era uma máquina que era usada para abrir sulcos na terra. Você já viu aquela terra plana que quando o arado passa, ela fica cheia de listras para você depois vir colocar semente? Então o arado era essa máquina puxada por um boi. Então o arador, ele segurava o arado com a mão esquerda e o aguilhão, uma vara, com a mão direita.
Então ele devia ter muita precisão, destreza, atenção, quando ele estava conduzindo o arado na terra, porque se ele olhasse para o lado, ele podia abrir um sulco errado na terra. Então quando ele estava segurando o arado, ele segurava com a mão esquerda e com a mão direita, com o aguilhão, ele tocava o boi brabo para que ele pudesse continuar fazendo o serviço de puxar o arado. Então Jesus está dizendo que tem que haver muita atenção, destreza e concentração. Se o arador olhasse para trás ou para os lados, esse novo sulco era aberto. O que Jesus está dizendo? Quem está vivendo o reino de Deus não pode estar com a mão no arado, trabalhando, concentrado naquilo que está fazendo, com total dedicação, mas ficar todo o tempo olhando para trás, olhando para questões passadas, olhando para o lado, porque senão, se você olhar para trás, o trabalho não vai sair com precisão. Então ele está dizendo, essas pessoas que botam a mão no arado e ficam olhando para trás a todo momento, preocupadas com o que está lhe faltando, ansiosas pelas coisas dessa vida, olhando o passado, dizendo, gente até dizendo, ai como o meu passado foi maravilhoso, como eu estou enfrentando dias difíceis. Mas se você colocou a mão para o arado, você tem que olhar para frente e prestar atenção no serviço que você se candidatou a fazer, porque se você começar a fazer e não tiver atenção, você vai fazer de forma errada e você não está apto para o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, ei, ninguém que põe a mão e fica olhando para trás é apto. Irmão, não olhe para trás. Se você colocou a mão no arado, se Deus te chamou para fazer essa obra, se dedique, mergulhe, seja o melhor evangelista que Ele chamou você para ser. No quesito oração, busca, de você ver que a sua vida vai ser sal da terra e que pessoas serão saciadas, porque o sal provoca a sede, preserva e tempera. O sal provoca a sede, preserva e tempera. Se você é o bom sal de Cristo, você preserva. Aonde você chega, você tem uma palavra de vida, uma palavra de consolação, uma palavra de fé. O sal provoca a sede. Aonde você chega, através daquilo que Deus fez na sua vida e continua fazendo, você vai provocar sede nas pessoas, que vão ver a transformação da tua vida e vão dizer, eu quero uma transformação como essa. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo, assim como ele foi tocado, assim como ela foi tocada. Sua vida é uma carta que está sendo lida pelos homens. Seus vizinhos estão te observando, eles querem ver uma mudança, uma transformação. Outrora aquele que entrava bêbado pela porta, pelas madrugadas da vida, agora entra com a Bíblia no braço, adorando a Deus. Agora entra na sua família com uma palavra de vida. Agora prega o Evangelho naquele lugar que ele era outrora visto como alguém que não tinha valor, alguém que não tinha responsabilidade, alguém que andava ermo pelos bares da vida e agora anda ataviado pela presença do Espírito Santo. E aonde ele chega, alguém diz, ore por mim, porque eu vi a transformação que Deus fez na sua história. Eu vi a ação do Espírito Santo na tua família. Eu vi que tu não tinha nada para dar certo, mas Deus te tirou do monturo e Deus te colocou assentado numa cadeira com príncipes e governadores. Eu vi a transformação do Espírito Santo e eu quero viver a presença de Deus na minha vida. Oh glória, gente que está pregando sem abrir a boca, é gente que está pregando com a vida, com a transformação, é gente que saiu do ciclo vicioso do pecado e decidiu ser usado pelo Espírito Santo de Deus, decidiu ser uma mão poderosa estendida para uma geração que está necessitada de ajuda, de consolo. Oh meu irmão, você tem o Espírito Santo na tua vida e ele te convida hoje não ser seguidor, mas ser um discípulo, alguém que está disposto a viver o Evangelho de forma verdadeira, de forma compromissada, dizendo, Deus, sepulta o velho homem que mora debaixo dessa carne. Aleluia. Sepulta esse homem que tenta a todo tempo me roubar o propósito, me tirar do centro da tua vontade. Esse homem que às vezes é afadigado pela ira, esse homem que às vezes fala sem pensar e põe a carroça na frente dos bois. Me ajuda, Espírito Santo, eu preciso acertar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser curado, eu preciso aprender a me silenciar no momento certo. Eu preciso ser governado pelo teu Espírito e não pela raiva, pela ira. Aleluia, verdade. O Espírito Santo diz a você, há uma nova oportunidade, há uma chance de Deus para a tua vida, dizendo, ei, eis que faço nova todas as coisas na tua existência. O que você tem a fazer
é clamar, é se humilhar, é se curvar diante do altar do Senhor e lançar toda a sua culpa diante do altar e dizer: Senhor, aqui estão as minhas mazelas, aqui estão as minhas mágoas, aqui está esse velho homem que a todo tempo tenta me tirar do centro da tua vontade. Me ajuda. Eu quero orar por você e encerrar essa live nessa noite. Quero orar para que o Espírito Santo te fortaleça nesses dias de confinamento, que você saia mais forte dele, que você saia mais cheio do Espírito Santo, ao ponto de, quando tudo isso terminar, o vento do Espírito soprar sobre ti e te levar para lugares que você nunca sonhou pisar. Oh, eu sinto a presença desse Espírito Santo que conversa com você essa noite, dizendo: filho meu, a proposta, o chamado, aquilo que eu te chamei a fazer ainda está de pé na tua vida. Eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. O Espírito Santo te dá força hoje. O Espírito Santo hoje acerta os teus passos na presença dele, coloca velocidade no teu ministério, algo que estava parado, algo que você confinou, algo que você botou dentro de uma gaveta. Deus está dizendo: abra essa gaveta, começa a escrever de novo aquilo que você escrevia para mim. Oh, Espírito Santo, aquela mulher de oração intrépida, ousada, aquela mulher que gastava as madrugadas, ou melhor, investia as suas madrugadas de oração. Deus está te desafiando, a mulher, a levantar da tua cama, orar pelos teus filhos, colocar a mão sobre a cabeça deles e dizer: na autoridade do teu Espírito eu ordeno toda a obra de Satanás, tudo aquilo que ele estava preparando para a queda da minha família está sendo frustrado essa noite. Receba de Deus força nessa noite. Receba de Deus unção, autoridade, intrepidez e ousadia para você sair dessa zona de conforto e andar sobre essas águas. Você não vai morrer no meio do caminho. Você vai entrar em Canaã. Você vai gozar das promessas de Deus na tua história. Aleluia! E a notícia boa de tudo isso, que o que Deus começou em você vai continuar nos filhos. Aleluia! Vai continuar nos netos. Vai continuar nos bisnetos. Alguém algum dia vai dizer: você conheceu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você conheceu o Deus do seu nome, do nome dos seus filhos, do nome dos seus netos e bisnetos. Você vai marcar a tua família. Sabe por quê? Porque você decidiu sepultar a si mesmo. Evangelho, sepultamento e vida. Fecha teus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos. Sentimos uma ação poderosa do teu Espírito. Pessoas estão sendo agora, Senhor, conectadas à tua vontade. Estão sendo despertadas para um chamado, para algo que já foi, Senhor, dito há muitos anos. Ó Pai, que essa live venha chegar a pessoas agora que vão ser confrontadas, renovadas, edificadas. Pessoas que vão tomar, Senhor, uma ousadia, que ainda essa noite elas vão fazer como Jacó, elas vão lutar em oração. Elas vão dizer: eu não vou entregar a minha vinha, eu não vou negociar a minha vinha, eu vou viver as promessas de Deus na minha casa, na minha família. Ajuda teu povo nessa noite, Espírito Santo. Que essa palavra, Senhor, venha a ser escrita na tábua do nosso coração. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua glória. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás se movendo nessa noite debaixo de algo poderoso. Ó Pai, seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite de paz, que você venha deitar e repousar no sono do justo, que você venha orar, que você venha aproveitar esses momentos, essas noites, para você estar orando, para você estar se dedicando à palavra. Que o Senhor te fortaleça e que Ele te abençoe. Estenda as suas mãos de onde você estiver. Vamos impetrar a bênção apostólica. Vamos estar terminando em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do maravilhoso Espírito Santo estejam conosco não só hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja do Senhor reunida em seu nome diga amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia.